Minha infância foi normal. Meus pais agiram da forma que sabiam. Não foi tão ruim assim. Outras pessoas tiveram muito pior. Eu estou bem. Eu já virei essa página. Se você já disse alguma dessas frases para si mesmo, precisa ouvir o que eu vou te contar agora, porque Carl Jung, sim, o próprio Carl Jung, descobriu algo muito perturbador sobre as histórias que a gente conta sobre o nosso passado. Essas frases que parecem tão inofensivas podem ser exatamente o que está te impedindo de se curar de verdade. Hoje, eu vou desmascarar a mentira que você conta para si mesmo sobre a sua infância. Não para te fazer sofrer, tá? Mas porque a verdade é o único caminho para a sua liberdade. Deixa eu te contar sobre um cara chamado Rafael. O Rafael tinha 42 anos quando procurou um psicólogo. Ele não entendia por que ele estava ali. Segundo ele, a vida dele era boa. Casado há 15 anos, 2 filhos, emprego estável. O problema eram as crises de ansiedade, que começaram do nada, e uma raiva inexplicável, que às vezes explodia dentro de casa. O psicólogo perguntou sobre a infância dele. Rafael deu de ombros. Normal, meus pais trabalhavam muito, éramos humildes, mas nunca faltou nada. Meu pai bebia um pouco, mas quem não bebia naquela época, né? Minha mãe era nervosa, mas ela tinha muito estresse. Foi uma infância comum. O psicólogo fez uma pergunta simples. Rafael, você se sentia amado quando era criança? E algo estranho aconteceu. Rafael abriu a boca para dizer que sim, mas a palavra não saiu. Em vez disso, os olhos dele encheram de lágrimas. Lágrimas que ele não entendia de onde vinham. Porque Rafael tinha passado 40 anos dizendo a si mesmo que a infância dele foi normal. E de repente, o corpo dele estava dizendo outra coisa. Isso é o que Jung, ele mesmo, chamou de erupção do inconsciente, quando a verdade que você enterrou força caminho através das defesas que você construiu. O corpo não sabe mentir. Como a mente sabe, o corpo guarda a verdade, mesmo quando a mente a reescreve. Nas sessões seguintes, a história de Rafael começou a mudar. O pai que bebia um pouco, na verdade era alcoólatra. Tinha noites em que ele chegava em casa e a família inteira prendia a respiração. Nunca sabiam se seria o pai calmo ou o pai violento. A mãe nervosa, na verdade, era emocionalmente ausente, tão ocupada sobrevivendo ao casamento que não tinha energia sobrando para os filhos. Rafael aprendeu cedo a ser invisível, a não precisar de nada, a não dar trabalho. E ele fez isso tão bem que convenceu até a si mesmo de que não precisava de nada, que a infância dele foi normal, que ele estava bem. Mas as crises de ansiedade, aos 42 anos, estavam dizendo outra coisa. O corpo estava finalmente cobrando a conta, que a mente se recusou a pagar por décadas. Jung, o mestre Jung, explicou esse fenômeno de uma forma brilhante. Ele disse que tudo que permanece inconsciente tende a se manifestar como destino. Rafael não tinha consciência da dor da infância. Então, essa dor aparecia como pânico, como raiva inexplicável, como uma sensação constante de que algo estava errado, mas ele não sabia o quê. A mentira que ele contava sobre a própria infância era uma tentativa de sobrevivência. Quando você é criança e depende completamente de pessoas que te machucam, você tem poucas opções, não pode ir embora, não pode se defender. Então você faz a única coisa possível. Você muda a história. Você transforma o abuso em educação, a negligência em autossuficiência, a frieza em normalidade. Isso não é mentira no sentido comum. É uma adaptação psicológica. É a sua mente protegendo você de uma verdade que seria devastadora demais para uma criança processar. O problema é que essa adaptação, que te salvou na infância, se torna uma prisão na vida adulta.
porque a mentira que uma vez te protegeu, agora te impede de curar. Você não pode curar o que você nega que existe. Você não pode processar uma dor que você insiste que não é real. Você não pode mudar padrões que você não reconhece como problemáticos. Agora, deixa eu te mostrar as mentiras mais comuns que filhos de pais egoístas contam sobre a infância. Vê se você reconhece alguma. A primeira mentira é: meus pais agiram da forma que sabiam. Essa frase parece tão madura, tão compreensiva, tão evoluída, mas frequentemente ela esconde algo mais sinistro. Ela diz nas entrelinhas: o que me aconteceu não foi tão ruim, porque não foi intencional. O problema é que a intenção não diminui o dano. Se alguém te atropela acidentalmente, você ainda tem ossos quebrados. Não importa se o motorista queria ou não te machucar, o estrago é real e precisa ser tratado. Quando você diz: meus pais agiram da forma que sabiam, você está desculpando o atropelamento em vez de cuidar dos ossos quebrados. Você está colocando a intenção deles acima da sua dor. Isso é exatamente o que filhos de pais egoístas foram treinados para fazer. Colocar as necessidades dos pais em primeiro lugar. Sempre. Mesmo quando isso significa negar a própria experiência. A verdade mais precisa seria: meus pais fizeram o que fizeram, e eu tenho o direito de sentir dor pelo que me aconteceu, independentemente das intenções deles. A segunda mentira é: não foi tão ruim assim. Essa mentira funciona por comparação. Você olha para casos de abuso extremo e pensa: pelo menos comigo não foi assim. Meu pai nunca me bateu com o cinto. Minha mãe nunca me deixou sozinho por dias. Eu tinha comida e teto, eu não posso reclamar. Mas essa comparação é uma armadilha. Ela usa o sofrimento de outros para invalidar o seu próprio. É uma corrida para o fundo, onde só quem sofreu mais tem direito de sentir dor. A verdade é que a negligência emocional não deixa marcas visíveis, mas ela é tão real quanto qualquer abuso físico. Estudos da ciência do cérebro mostram que a rejeição emocional ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Quando seu pai te ignorava quando você pedia atenção, seu cérebro processava isso como agressão. Quando sua mãe invalidava seus sentimentos, seu sistema nervoso registrava isso como ameaça. Não foi tão ruim assim. É uma frase que a sua mente criou para sobreviver. Mas ela não descreve a realidade. Ela descreve o que você precisou acreditar para continuar funcionando. A terceira mentira é: eu já deixei isso para trás. Essa é talvez a mais perigosa, porque ela te convence de que o trabalho já foi feito, que o passado ficou no passado, que você já processou tudo e seguiu em frente. Mas Jung, o sábio Jung, diria que não existe superação real sem consciência. Se você simplesmente empurrou a dor para baixo, ela não desapareceu, ela só mudou de endereço. Em vez de morar na sua consciência, ela foi para o inconsciente. E de lá, ela continua operando, controlando as suas escolhas, determinando os seus padrões de relacionamento, sabotando a sua vida de formas que você nem percebe. Você sabe que não virou a página quando ainda reage de forma desproporcional a certas situações, quando certos comentários te destroem, mesmo sendo insignificantes. Quando você repete os mesmos padrões em relacionamentos diferentes, é como se estivesse preso em um ciclo vicioso. Quando você tem gatilhos que te levam de volta àquele lugar de dor em segundos, é como se o passado estivesse sempre à espreita. Deixar para trás de verdade não é esquecer, é algo muito mais profundo. É lembrar, sem ser sequestrado pela emoção, sem reviver a dor. É poder falar do passado, sem que seu corpo entre em modo de sobrevivência, sem sentir o pânico te dominar.
é ter escolha sobre como reagir, em vez de ser controlado por reflexos automáticos. Se você ainda está sendo controlado pelo passado, você não virou a página de verdade. Você apenas enterrou. E o que é enterrado? Uma hora ressurge. A quarta mentira. E meus pais me amavam da forma que sabiam. Essa mentira é particularmente cruel, porque tem um elemento de verdade. Ela te confunde, te faz questionar a sua própria percepção. Talvez seus pais realmente sentissem algo que eles chamavam de amor. O problema é que amor não é apenas um sentimento, é algo muito maior. É uma ação, uma demonstração constante. É comportamento consistente ao longo do tempo, um alicerce sólido. Você pode sentir amor por uma planta e nunca regá-la. A planta vai morrer do mesmo jeito, definhando aos poucos. Seu sentimento não protege a planta da desidratação. Da mesma forma, seus pais podem ter sentido amor por você, mas se as ações deles te machucaram, o sentimento não anula o dano, não apaga a dor. Quando você diz, meus pais me amavam da forma que sabiam, você está aceitando migalhas, como se fossem o banquete completo. Está rebaixando seus padrões de amor, para que as falhas deles caibam na definição. É como se você estivesse se diminuindo, para que eles pareçam maiores. Isso te prepara para aceitar tratamento inadequado em todos os relacionamentos futuros, porque você se acostuma com a falta. Porque se amor pode ser frio, amor pode ser inconsistente, amor pode machucar. Então qualquer coisa pode ser chamada de amor. E você nunca vai exigir o que realmente merece. Você se contentará com o pouco. A quinta mentira. E outras pessoas tiveram muito pior. Essa mentira usa o sofrimento alheio para silenciar o seu. Ela te impede de sentir. Ela diz, você não tem direito de reclamar, porque sua dor não é grande o suficiente. Mas dor não é uma competição. Não é uma disputa para ver quem sofre mais. O fato de alguém ter passado fome não invalida sua fome, a sua necessidade de ser nutrido. O fato de alguém ter sido espancado não invalida sua negligência emocional, a sua falta de afeto. Cada pessoa tem o direito de reconhecer e processar sua própria experiência sem comparações, independentemente do que outros passaram. Sua dor é válida. Quando você compara seu sofrimento com o de outros, você está fazendo exatamente o que seus pais egoístas faziam, invalidando seus sentimentos, te fazendo duvidar do que você sente, dizendo que você não tem o direito de sentir o que sente, que sua dor não é real, porque não é dramática o suficiente. Você internalizou a voz deles e agora usa essa voz contra si mesmo. Você se torna seu próprio algoz, a sexta mentira. E, pelo menos eu aprendi a ser forte. Essa mentira transforma trauma em virtude. É como se você estivesse tentando transformar limões em limonada. Ela diz que o sofrimento te fez melhor, que a dor te ensinou lições valiosas, que você deveria ser grato pelo que passou, porque te tornou quem você é. Mas isso é uma racionalização, uma forma de justificar o injustificável, uma forma de encontrar significado no sofrimento, para que ele não pareça tão sem sentido. A verdade é que você não precisava de trauma para ser forte. Você teria desenvolvido força, de formas muito mais saudáveis, se tivesse tido uma infância segura. A força que você tem não veio do trauma. Veio apesar do trauma. E há um custo enorme, um preço muito alto. Quando você diz, pelo menos eu aprendi a ser forte, você está justificando o injustificável. Está dando crédito aos seus abusadores, por qualidades que você desenvolveu para sobreviver a eles. Isso não é gratidão,
É síndrome de Estocolmo aplicada à infância, uma forma de se identificar com o agressor. A sétima mentira, eu não quero ser vítima. Essa mentira confunde reconhecimento com vitimização. São coisas completamente diferentes. Você tem medo de olhar para o que aconteceu, porque acha que isso te faria fraco, que admitir a dor seria se colocar no papel de vítima, que pessoas fortes simplesmente seguem em frente. Mas reconhecer o que aconteceu não é ser vítima, é ser honesto consigo mesmo. É a diferença entre alguém que ignora uma ferida infectada e alguém que limpa a ferida para que ela possa curar. Quem ignora não é mais forte, é apenas mais inconsciente. E a infecção vai se espalhar de qualquer forma. Reconhecer a ferida é o primeiro passo para deixar de ser controlado por ela. Paradoxalmente, quanto mais você evita ser vítima, mais você permanece preso no papel de vítima. Porque a dor não processada continua te controlando, continua determinando suas escolhas, continua te fazendo repetir os mesmos padrões, te impedindo de seguir em frente. A verdadeira superação vem de olhar para o que aconteceu, de enfrentar a dor de frente, não de fingir que não aconteceu, de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Agora, eu preciso te contar por que essas mentiras existem. Porque elas não são aleatórias. Elas foram criadas por um motivo. Elas servem a um propósito muito específico. Jung falou sobre o que ele chamou de mecanismos de defesa do ego, mecanismos de proteção da mente. Quando a realidade é dolorosa demais para processar, a mente cria formas de suavizá-la, para torná-la suportável. Ela edita memórias, como um filme sendo reeditado. Reinterpreta eventos, dando-lhes um novo significado. Cria narrativas que tornam o insuportável suportável. Isso não é fraqueza, é inteligência de sobrevivência. É a mente se adaptando para sobreviver. Uma criança que reconhece plenamente que seus pais a estão machucando enfrenta um problema impossível. Ela depende dessas mesmas pessoas para sobreviver. Ela não pode ir embora, não tem para onde ir, não pode se proteger, é vulnerável, não pode mudar nada, está presa. Então a única opção é mudar a percepção, a forma como ela vê a situação, transformar a realidade em algo suportável, para continuar funcionando. E é isso que você fez. Você criou uma versão da sua infância que te permitia continuar funcionando, que te permitia seguir em frente, que te permitia amar pessoas que te machucavam, mesmo que isso doesse, que te permitia acordar todo dia e ir para a escola e parecer normal por fora, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Essa mentira te salvou. Foi a sua boia salva-vidas. E agora essa mesma mentira te prende, te impede de evoluir, porque o adulto não precisa mais das mesmas proteções que a criança precisava. O adulto tem recursos que a criança não tinha. Ele é capaz de fazer coisas que a criança não podia. Pode se afastar de pessoas tóxicas. Ele tem autonomia. Pode buscar ajuda. Ele não está sozinho. Pode processar a dor, em vez de apenas enterrá-la. Ele tem as ferramentas para isso. Mas enquanto você continuar contando a mesma história que a criança criou para sobreviver, você não vai acessar esses recursos. Você vai continuar preso na mesma dinâmica, repetindo os mesmos erros, protegendo pessoas que te machucaram, mesmo que elas continuem te ferindo, negando sua própria experiência, se invalidando, vivendo uma vida limitada pela mentira que um dia te salvou, que hoje te aprisiona. Agora deixa eu te mostrar os sinais de que você está mentindo para si mesmo sobre sua infância. Porque às vezes a mentira é tão antiga que você nem percebe que está contando ela. Ela se tornou parte de você. Primeiro sinal:
Você tem dificuldade de lembrar grandes partes da infância. Lacunas de memória são frequentemente um sinal de trauma, de algo que foi tão doloroso que a mente bloqueou. O cérebro bloqueia o que é doloroso demais para processar. É um mecanismo de autodefesa. Se você olha para trás e vê grandes espaços em branco, onde deveriam haver memórias, isso é significativo. Não é apenas memória ruim, é proteção psicológica. É o seu cérebro te protegendo de algo que ele considera perigoso. Segundo sinal, suas memórias são genéricas, em vez de específicas. Você diz, minha infância foi boa, mas não consegue lembrar momentos específicos de afeto, de carinho. Não consegue lembrar seu pai te abraçando, com um abraço sincero e acolhedor. Sua mãe te consolando quando você chorava, te oferecendo um ombro amigo. Momentos de conexão real e presente. Você tem uma narrativa geral. Meus pais eram bons, mas as lembranças específicas não sustentam essa narrativa. Terceiro sinal. Você defende seus pais com uma intensidade desproporcional. Quando alguém sugere que sua infância pode ter sido difícil, você reage como se estivessem te atacando pessoalmente. Essa defesa automática e feroz é um sinal claro de que algo está sendo protegido a todo custo. Se realmente não houvesse nada para esconder, você poderia ouvir a sugestão com calma e aberto. A intensidade da defesa revela a profundidade do que está sendo defendido. Quarto sinal. Você minimiza automaticamente experiências que outras pessoas consideram sérias. Você conta uma história da sua infância e a outra pessoa reage com horror, e você não entende a reação. Para você, aquilo era normal, mas a reação do outro revela que não era. Se você regularmente conta histórias que chocam outras pessoas, enquanto você permanece indiferente, sua percepção de normal foi distorcida. Quinto sinal. Seu corpo reage, mesmo quando sua mente não reage. Você fala sobre a infância com um sorriso no rosto, mas seu estômago está apertado, seus ombros estão tensos, sua respiração está curta. O corpo guarda a verdade que a mente editou. Se falar da infância produz sintomas físicos de estresse, mesmo quando você diz que está tudo bem, seu corpo sabe algo que sua mente ainda não admitiu. Sexto sinal. Você repete os mesmos padrões que jura que nunca repetiria. Você prometeu que nunca seria como seus pais, mas se vê fazendo as mesmas coisas, perdendo a paciência do mesmo jeito, usando as mesmas frases, reagindo com a mesma frieza. Isso acontece porque padrões inconscientes são mais fortes que promessas conscientes. E enquanto você não reconhecer o que realmente aconteceu, você vai continuar repetindo. Sétimo sinal. Você tem dificuldade de receber amor saudável. Quando alguém te trata bem, você desconfia. Quando alguém te oferece carinho, você não sabe o que fazer. Amor incondicional parece estranho demais para ser real. Isso acontece porque você foi treinado para um tipo diferente de amor. Amor condicional. Amor que vem com exigências. Amor que pode ser retirado a qualquer momento. Se você só conheceu esse tipo, você não reconhece amor saudável quando ele aparece. E muitas vezes o rejeita ou sabota. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque algo que eu disse ressoou em você. Talvez você esteja começando a questionar a história que conta sobre sua infância. Talvez esteja sentindo desconforto, resistência, talvez até raiva. Isso é normal. Questionar a história que te protegeu por décadas não é fácil. Pode parecer uma traição aos seus pais, a você mesmo, a tudo que você construiu sobre a base dessa história. Mas eu preciso te dizer algo importante. Ver a verdade não é traição, é libertação. Esse tipo de conteúdo não é fácil de criar.
Exige pesquisa profunda sobre Jung e os mecanismos de defesa da psique. Exige coragem para falar sobre coisas que a maioria prefere ignorar. Exige cuidado para não retraumatizar, mas também não minimizar. Se esse vídeo te ajudou a ver algo que você estava evitando ver, o Super Thanks ali embaixo é uma forma de dizer obrigado. Não é só apoio financeiro, é você dizendo: essa verdade precisa ser mais conhecida. Mais pessoas precisam ter permissão para questionar suas próprias histórias. Cada vez que você clica naquele coração dourado, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de revelação, a desmascarar as mentiras que nos prendem, a traduzir Jung para uma linguagem que realmente transforma vidas. Obrigado a todos que já apoiaram. Vocês são parte dessa missão de despertar. Agora, deixa eu te contar o que acontece quando você começa a ver a verdade. Porque não é fácil, mas é necessário. A primeira coisa que acontece é luto. Quando você para de mentir para si mesmo sobre a infância, você precisa fazer o luto. Luto pelos pais que você queria ter tido, pela infância que você merecia, pelo amor que deveria ter recebido e nunca recebeu. Esse luto é devastador, porque você não está apenas perdendo uma ilusão, está perdendo a esperança de que um dia seus pais vão mudar, de que um dia eles vão te ver, de que um dia você vai finalmente receber o que sempre quis. Aceitar a verdade significa aceitar que isso provavelmente nunca vai acontecer. E essa aceitação dói, dói profundamente, mas ela também liberta. Porque enquanto você guarda a esperança de que seus pais vão mudar, você continua preso a eles, continua esperando, continua tentando, continua sendo a criança na janela, esperando que desta vez seja diferente. Quando você aceita a verdade, você pode finalmente parar de esperar e começar a viver. A segunda coisa que acontece é raiva. Muitas pessoas suprimem a raiva dos pais. Parece errado sentir raiva de quem te criou. Parece ingratidão, parece pecado. Mas a raiva é uma resposta saudável à injustiça. Se você foi maltratado, você tem direito de sentir raiva. Essa raiva não precisa ser expressa diretamente aos seus pais. Não precisa destruir relacionamentos, mas precisa ser reconhecida. Precisa ter espaço para existir, porque raiva suprimida não desaparece. Ela se volta contra você mesmo, vira depressão, vira autossabotagem, vira uma voz interior que te diz que você não merece nada de bom. Permitir a raiva é um passo crucial na cura. A terceira coisa que acontece é confusão. Quando a história velha desmorona e a nova ainda não está formada, você fica no vazio. Quem sou eu se minha infância não foi o que eu pensava? Quem são meus pais realmente? O que é verdade e o que é construção? Essa confusão é desconfortável, mas é temporária. É o espaço entre soltar a mentira e construir uma compreensão mais real. Jung chamou esse processo de nigredo, a fase escura da transformação, onde tudo que você pensava saber se dissolve e do caos, algo novo pode nascer. A quarta coisa que acontece é clareza. Quando a poeira assenta, você começa a ver com novos olhos. Padrões que antes eram invisíveis se tornam óbvios. Escolhas que pareciam aleatórias revelam sua lógica oculta. Você entende por que escolheu os parceiros que escolheu, por que repete os mesmos erros, por que certas coisas te afetam tão profundamente. Tudo começa a fazer sentido, não um sentido que justifica ou desculpa, mas um sentido que explica. E explicação é o primeiro passo para a mudança. Agora, deixa eu te contar como começar a desmontar a mentira, porque saber que você está mentindo não é suficiente. Você precisa de ferramentas para acessar a verdade. Primeiro, você precisa dar permissão a si mesmo para questionar. Por décadas, você construiu uma versão da história. Essa versão te serviu.
te protegeu, te permitiu seguir em frente, funcionar. Mas agora, você pode olhar de novo, com olhos de adulto, com recursos que a criança não tinha. Dê permissão a si mesmo para perguntar: o que realmente aconteceu? Como eu realmente me sentia? O que eu precisava e não recebi? Essas perguntas podem ser assustadoras, mas elas são o começo. Segundo, você precisa ouvir seu corpo. A mente pode editar memórias, mas o corpo guarda a verdade. Preste atenção em como seu corpo reage. Quando você fala sobre a infância, onde você sente tensão, onde você sente vazio, onde você sente dor. Essas sensações físicas são pistas. Elas apontam para o que ainda não foi processado, para o que ainda está esperando ser visto. Terceiro, você precisa de uma testemunha. A mentira se fortalece no isolamento. Quando você conta sua história para alguém de confiança, ela começa a perder poder. Um psicólogo, um amigo que entende, que oferece apoio, um grupo de apoio, alguém que pode ouvir sem julgar. E, às vezes, refletir de volta o que você não consegue ver sozinho. Você já parou para pensar que isso é muito sério? Já ouviu o que você acabou de descrever? Essas reflexões de fora podem quebrar o feitiço da normalização. Quarto, você precisa de paciência. A mentira foi construída ao longo de anos. Ela não vai desmoronar em um dia. Você vai ter momentos de clareza, seguidos de momentos de dúvida. Vai questionar se está exagerando, se está inventando, se não deveria simplesmente deixar para lá. Isso é normal, é parte do processo. A mente resiste à mudança, mesmo quando a mudança é necessária. Continue. A verdade está esperando. Deixa eu te contar o que aconteceu com Lucas. Lembra dele? O homem de 42 anos, com crises de ansiedade, que jurava ter tido uma infância comum. Depois de meses de terapia, Lucas conseguiu ver o que realmente aconteceu. O medo constante de um pai alcoólatra, a solidão de uma mãe emocionalmente ausente, a necessidade de ser invisível para sobreviver. Ele chorou muito, sentiu raiva que nunca tinha se permitido sentir, fez o luto pela infância que deveria ter tido. E algo mudou. As crises de ansiedade diminuíram. A raiva inexplicável começou a fazer sentido. Ele entendeu que não estava ficando louco. Estava finalmente sentindo o que deveria ter sentido décadas atrás. Lucas não se reconciliou com os pais. Eles já tinham falecido. Mas ele se reconciliou consigo mesmo, com a criança que fez o que precisava fazer para sobreviver. Com um adulto que finalmente teve coragem de ver a verdade, ele parou de contar a mentira e começou a viver uma vida baseada na realidade. Isso é o que te espera do outro lado. Não uma vida sem dor, mas uma vida com escolha. Uma vida onde você não é mais controlado por uma história que você criou para sobreviver. Uma vida onde você pode finalmente ser você mesmo. Me conta nos comentários qual dessas mentiras você contava a si mesmo. Meus pais agiram da forma que sabiam. Não foi tão ruim assim. Eu virei a página. Outras pessoas tiveram pior. Meus pais me amavam do jeito deles. Qual era a sua mentira? E quando você começou a suspeitar que era mentira, compartilha. Porque quando um de nós fala, outros se reconhecem. E reconhecimento é o primeiro passo para quebrar o feitiço. No próximo vídeo, eu vou falar sobre por que você não precisa perdoar seus pais para curar. Sim, você ouviu certo. O que Carl Jung realmente disse sobre perdão é muito diferente do que a maioria pensa. Ativa o sininho para não perder. Lembra, a mentira que você conta não é fraqueza, é a melhor solução que uma criança conseguiu criar para sobreviver a uma situação impossível.
Mas você não é mais criança e a mentira que te salvou agora te prende. A verdade pode ser dolorosa, mas ela também liberta. E do outro lado da dor, existe uma vida que você ainda não conhece. Uma vida onde você finalmente pode ser inteiro. Eu te vejo, a criança que precisou mentir para sobreviver e o adulto que finalmente está pronto para ver a verdade. Você não está sozinho nessa jornada. E a verdade está esperando.